Pronto, agora podemos começar. Senão não vai, né? Vai de um lado, não vai do outro, precisa ir de todos os lados, né? Então sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 4 de abril de 2025, 20 horas, estamos iniciando o nosso tratamento de cromoterapia, juntamente com a nossa live via internet, no nosso Facebook. Hoje quem vai fazer a palestra para nós é o professor Mário, que já está aqui a postos. O tema que ele vai fazer é disciplina, um tema maravilhoso que nos ajuda e implica todos nós uma determinação para sermos espíritas, para participarmos dos trabalhos, participarmos das atividades que o mundo espiritual prepara para nós. Em função disso, nós vamos então iniciar o nosso trabalho de hoje. Vamos iniciar fazendo a nossa prece a Jesus. E vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, pedir a Ele que nos abençoe, que nos proteja, que permita as correntes médicas de Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, corrente azul, e todas as demais correntes que em nome de Jesus conosco trabalham, estarem aqui presentes, doando tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa cura emocional, espiritual, física. Tratamento esse que já foi preparado desde as primeiras horas da manhã de hoje. E neste momento toda a casa está preparada para o trabalho em que nós somos a parte mais importante. Trabalho em que cada um de nós fará a sua parte para receber as bênçãos, os tratamentos, as energias que nos serão direcionadas. E quanto mais concentrados, quanto mais a mente aberta, ligada a Jesus, mais nós iremos receber, mais nós iremos absorver sobre o tratamento que será feito nesta noite. E que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Professor Mário, com você agora. Esse aqui? Não esquece de me devolver, não sai correndo e sai embora, não. Eu também fiz a mão, sai correndo e não sei se tudo bom? Tudo. Muito boa noite. Que Deus nos inspire, Jesus nos abençoe e que possamos sentir a presença dele junto a nós. O Clóvis colocou isso aqui e pediu para devolver. Eu, quando vou nas empresas, eu costumo fazer coleção de crachá, levo o crachá para casa. Então, se eu esquecer, você me puxa, porque... Muito bem. Bom, eu devolvi o título. O professor Clóvis me pediu que falasse a vocês sobre disciplina. Eu acho que ele errou a pessoa, porque o cara que é indisciplinado sou eu. Não que seja avesso a regras, pelo contrário, mas de qualquer forma a gente vai abordar o termo disciplina um pouco mais do ponto de vista espiritual. Eu vou ler um pequenino texto para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Primeiro, uma definição genérica de disciplina é a capacidade de controlar e direcionar ações, comportamentos e pensamentos para atingir um objetivo. Veja só, a definição tem controlar e direcionar ações. Já vamos conversar sobre isso. Também pode significar a obediência a regras e normas. Aqui é um pouquinho mais ameno, né? Mas aquela de capacidade de controlar e direcionar ações, comportamentos e pensamentos. Esse texto, ele diz assim: certas palavras e expressões às vezes têm seu sentido deturpado. O termo disciplina levaria a entender a ação
que está sujeita à vontade do outro. E aqui nessa definição a gente mais ou menos percebe isso, né? Capacidade de controlar e direcionar. Quer dizer, a gente está percebendo aqui, pelo menos no meu entendimento, que existe um fator externo, algo externo, que busca controlar e direcionar para que se atinja alguns objetivos. Por exemplo, o pai que disciplina seu filho, o comandante que conduz suas tropas sob um regime disciplinar severo. Nessa condição, nós vemos realmente uma atuação externa à pessoa. O pai educando o filho, um comandante comandando suas tropas, né? Então, controla, direciona para se atingir um objetivo. Só que a gente evolui, a gente cresce. Então diz, a disciplina é frequentemente entendida como submissão a um agente externo. E aí é que eu quero chegar, do lado espiritual. Mas na realidade, é sob o ponto de vista interno que ela revela seu mais rico potencial. O que significa isso? Ou o que a gente pode tirar dessa expressão? Na realidade, a disciplina, ela não é uma atividade ou uma ação externa para que a gente cumpra alguma coisa. Pelo contrário, ela é uma ação interna, ela é uma ação nossa mesmo para que a gente cumpra alguma coisa. O externo pode vir reforçar, mas a conscientização é nossa. A disciplina atua no plano da vontade. Ela estabelece regras e define como deve ser o comportamento futuro. O homem disciplinado diz a si mesmo o que deve fazer e se mantém firme no propósito, mesmo contra suas tendências naturais. A gente tem uma tendência, como diz a frase, de rejeitar determinadas situações ou determinadas colocações. Se nós nos disciplinamos interiormente, nós passamos, não que nós vamos aceitar aquilo que de repente não convém ser aceitado, para o ser aceito, desculpe, mas nós vamos entender a situação e vamos agir de uma forma diferente. Não com o rigor da rejeição, mas com a compreensão do entendimento. A disciplina consiste em uma força interior que permite a alteração de velhos hábitos. Não se trata apenas de decidir ser melhor, mas de colocar em prática o que se decidiu. Ou seja, relembrando um pouquinho o conceito, não o conceito da doutrina espírita em si, mas a passagem de Jesus. Jesus nada escreveu, quem escreveu foram os seus discípulos. Jesus agiu. Então, ser ou fazer a opção de trabalhar pelo Cristo e com Ele requer ação. E aqui ele diz, não se trata a disciplina apenas de decidir ser melhor. Ou seja, eu não vou ser melhor do que qualquer um porque eu sou mais disciplinado. Mas também não vou ser melhor do que qualquer um porque eu vou colocar em prática o que eu decidi. Mas eu vou provar para mim mesmo. Provar talvez não seja a expressão mais adequada, mas eu vou mostrar para mim mesmo que, através da minha disciplina interior, eu consigo colocar em prática tudo aquilo que eu decidi. É importante que a gente não confunda disciplina com rigor, né? Rigor é uma coisa imposta, é uma coisa forçada, enfim, é uma rigidez, né? O que é a disciplina à luz da doutrina espírita? É uma virtude que permite a aquisição de todas as outras virtudes e que permite a transformação moral e intelectual. E é aqui que a gente vai buscar a nossa reflexão. Como eu falei, a gente vai procurar na disciplina o lado espiritual dela. Tá? Porque atualmente a disciplina é muito vista do ponto de vista material. Ela é muito enxergada assim, eu tenho que cumprir determinada regra, eu tenho que cumprir determinado objetivo, mas esse objetivo realmente me satisfaz ou não? Esse objetivo é aquele que eu pretendo atingir ou não? Você vai falar, Mário, é um pouco egoísta isso? Não. Ele é individual. Individualismo e egoísmo são coisas diferentes. Né? O individualismo por quê? Porque nós somos individualidade. E no estado em que a gente se encontra, a gente já consegue discernir o que eu devo e o que eu não devo fazer. Daí a importância da disciplina interna. Bom? Então, ela é muito mais do que simplesmente vamos dizer assim,
uma regra para que a gente atinja qualquer objetivo do ponto de vista material. Ela é, como eu disse, uma virtude. E como virtude, ela nos leva a transcender muito mais coisas. Ela nos leva a atingir outros objetivos, como toda virtude, que é a bondade. É ser bondoso. Né? Eu sei que vocês estão ávidos para ouvir eu contar a história do Chico. Né? Mas é importante um trechinho antes da gente falar de disciplina, que é o seguinte. O Chico, ele via espíritos desde criança. E uma vez ele estava debaixo de uma árvore, orando, ele era muito ávido ou chegado a fazer orações, e ele estava lá à beira de uma represa tal, e de repente ele viu uma luz, uma cruz luminosa aparecer para ele. E ele enxergou uma pessoa nessa cruz. Sim, era o Emmanuel. Estava lá Emmanuel vestido como uma veste sacerdotal, e aí ele chegou para o Chico e perguntou para o Chico. Falei, você está disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? E o Chico respondeu, sim, eu estou disposto. Mas desde que os bons espíritos não me desamparem, né? E o Emmanuel disse para ele o seguinte, você está preparado e você não será desamparado. Você será sustentado, mas você tem que se dedicar, trabalhar, estudar, e faz parte da transformação moral. A transformação moral, acho que o Chico não precisava, porque ele já veio transformado. Né? Aí, Chico disse, então o senhor acredita que eu estou, e ele chamava Emmanuel de senhor mesmo. O senhor acredita, então, que eu estou apto a executar essa missão? Ele falou, totalmente. Desde que você cumpra três princípios básicos, que é o primeiro disciplina, o segundo disciplina e o terceiro disciplina. E não dá para negar que Chico foi extremamente disciplinado. Né? Então, para esses três princípios, disciplina, 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 nós podemos trazer para o nosso dia a dia de três elementos, ou três aspectos, que seria assiduidade e pontualidade, que são condições básicas para que a gente comece a desenvolver dentro de nós a disciplina, a capacidade de ser disciplinado. O trabalho e estudo significa a gente aprimorar o nosso estudo, aprimorar o nosso conhecimento e colocar em prática esse conhecimento. Lá atrás eu li um trecho, né? Não se trata apenas de decidir se é melhor, mas de colocar em prática o que se decidiu. Então, quer dizer, nós adquirimos mais conhecimento, colocamos em prática esse conhecimento. E, por fim, a transformação moral, que isso é um processo. É um processo que se dá dia a dia. Bom, como eu disse, eu gostaria de refletir com vocês sobre o aspecto espiritual da disciplina. E eu gostaria de falar sobre três elementos que me veio no momento que eu estava, vamos dizer assim, me preparando para conversar com vocês, que é o primeiro elemento, a bondade. A disciplina somente será verdadeira se nos tornarmos seres humanos melhores, seres humanos bons. Nos conscientizar de que somos seres integrais, ou seja, somos corpo e espírito. Nós não somos somente isso aqui, né? Que a gente é muito mais do que isso. Aliás, tinha um amigo meu que costumava dizer o seguinte, o importante não é a carruagem, mas sim o que está dentro da carruagem. Né? Então, nós temos, através da disciplina, a possibilidade de nos transformarmos interiormente. Transformação moral e intelectual. A disciplina é um instrumento para que nos tornemos bondosos, generosos e inspiremos os outros a serem disciplinados. É uma força interior que permite a mudança de hábitos e a construção de uma conduta ética. Ou seja, a disciplina, ela nos ajuda a nós irmos saindo paulatinamente, devagarzinho, daquelas más inclinações que nós trazemos há milênios. Né? Então, ser disciplinado significa não só obedecer regras externas, mas obedecer à nossa consciência desperta. A disciplina nos ajuda a disciplinar o pensamento, sintonizar com ideias enobrecidas e a encontrar inspiração
para produzir algo de bom. Portanto, ela nos ajuda a educar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Domingo agora, eu fiz a live do núcleo, né, do Plano Maior, não sei se alguém viu, e o tema era intentar e agir. Ou seja, não basta só ter intenção, tem que agir. E no determinado momento dessa live, eu falei sobre disciplina. Né? Esse título que o Manuel deu, Intentar e Agir, é com base num versículo de Paulo na sua carta aos Hebreus, onde ele dizia que corrija os vossos pés, quer dizer, corrija o vosso caminho, para que você possa inspirar outros a também seguirem no caminho correto. Né? Então, quer dizer, ele usa inclusive a expressão mantejam, né? Aqueles que mantejam os mantos, para que eles não só parem de mancar, vamos dizer assim, mas se curem. Ou seja, saia do caminho do torto e vai para o caminho reto. Sai da porta larga e vai para a porta estreita. Né? E lá eu disse o seguinte, num determinado ponto, né, da reflexão, eu disse sobre quando nos propomos a seguir o Cristo, nenhum assédio exterior nos tirará deste propósito por nos mantermos firmes nessa disciplina. Ou seja, se nós abraçamos o Evangelho de Jesus para que a gente possa seguir como conduta de vida, como caminho a ser, como trajeto a ser caminhado pela gente, nada que venha do externo, nada que venha nos assediar, vai conseguir mudar o nosso comportamento com relação a isso. Então, isso é uma disciplina interior que a gente cria. Tá? Um segundo aspecto que eu gostaria de conversar com vocês a respeito da disciplina, então falei sobre bondade. Então, a disciplina não faz seres melhores, bondosos. É a verdade. Jesus disse aos seus discípulos, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa verdade que eu coloco como aspecto da disciplina é a verdade do Espírito. Quando nós despertamos a nossa consciência, quando nós acordamos para aquilo que efetivamente somos, nós acordamos para essa verdade que Jesus nos convocou a despertar. Né? Então, quando nos aprofundamos em termos de espiritualidade, nós vamos encontrando o quê? Novas alegrias, novas disposições, novas possibilidades na nossa jornada. E é muito diferente isso que a gente sente do que se a gente simplesmente fica ligado às questões materiais. Claro, nós estamos na Terra, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar nosso dinheirinho, nós precisamos nos divertir, sim, nós precisamos nos vestir, nós precisamos comer, né? Ainda somos matéria muito bruta, então nós precisamos de alimentação sólida, nós precisamos tomar medicamentos, tem aqueles que têm medicamento a tomar, então nós temos que correr atrás dessa questão material, mas nós não podemos esquecer das questões espirituais, daquilo que realmente nós somos. Né? Então, essa é a verdade que eu queria colocar para vocês, é a verdade do Espírito. E é sobre essa verdade que a gente vai conversar um pouquinho. Como eu disse, nós trazemos a milênio os maus hábitos. E como nós trazemos a milênio, os bons hábitos não vão aparecer num estalo de dedo. Eles vão demorar algum tempo. Aliás, Kardec nos ensina que o tempo é inversamente proporcional à nossa vontade. Porque quanto maior a nossa vontade de podermos nos mudar, menor é o tempo que essa mudança vai acontecer. Então, eu tenho falado muito de vontade, né? Porque a vontade é isso, a disciplina, ela trabalha no plano da vontade. Se nós não tivermos esse impulso da vontade, nós não vamos conseguir fazer nada, nem interiormente e nem exteriormente. Então, como eu disse, nós somos esses seres integrais, corpo e espírito, e é muito importante que a gente discipline as nossas ações, mas fundamentalmente os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. O pensamento é matéria. O pensamento é real. Tudo que acontece no mundo já passou alguma vez pelo pensamento de alguém. Essa cadeira, a forma dela passou pelo pensamento de quem a criou.
né? Os quadros, o relógio, enfim, tudo passou pelo pensamento de alguém. Então é muito importante que a gente discipline os pensamentos e os nossos sentimentos. Então, como eu disse no início, a disciplina é uma virtude que permite a aquisição de outras e que permite também a nossa transformação moral e intelectual. E essa transformação, ela se dá pelas nossas ações com base naquilo que a gente já tem de conhecimento, naquilo que a gente já adquiriu de conhecimento de nós mesmos. Eu acho que... Mas isso não é falta de disciplina, é uma coceirinha na garganta. Então, como eu falei, o conhecimento de nós mesmos. É muito importante que a gente tenha esse autoconhecimento. Uma vez eu assisti uma palestra de um grande amigo meu, lá em Biúna. E todo mundo conhece aquela frase que estava lá no oráculo de Delfos, né, que muita gente atribuiu a Sócrates, mas na verdade não é dele. Conhece a ti mesmo. E aí ele falou assim, chama Evandro Pereira, ele falou assim, será que a gente está preparado para a gente se conhecer mesmo? Eu sempre falo isso, todas as vezes, vou falar mais uma. Você quer saber como é que foi a sua encarnação passada? Veja o que você está fazendo hoje. Você quer saber como vai ser a sua futura? Veja o que você está fazendo hoje. Então, o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa melhorar em todos os sentidos as nossas ações, o nosso comportamento. E como eu disse agora há pouco, nós trazemos maus hábitos tem muito tempo. Então, essa mudança, ela não acontece num estalo de dedos. Ela é um processo diário, mês, ano, século, encarnações, enfim, é um processo. Então, a gente não pode perder nenhuma oportunidade da encarnação. Bom, e esse processo de autoconhecimento vai fazer com que a gente se transforme e que, como disse Jesus, brilhe a nossa luz. Ou seja, essa luz brilhando, ela vai fazer com que, através do impulso da vontade, a gente se discipline ou nos disciplinemos e possamos purificar o nosso espírito, para que realmente brilhe essa luz do nosso espírito. E o terceiro aspecto que eu queria conversar com vocês, falei sobre bondade, verdade e liberdade. No primeiro momento, parece que a disciplina nos toca, né? Nos prende, nos amarra. Na verdade, ela nos liberta. Quando a gente descobre e se disciplina interiormente, passa a descobrir, melhor dizendo, novos horizontes, novas possibilidades, e isso nos traz uma sensação de alegria, de felicidade muito grande. Então, a disciplina do ponto de vista espiritual, ela nos traz essa condição de liberdade, porque hoje, claro, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a capacidade de discernimento de seguir aquilo que nós queremos fazer, só que nós respondemos por isso, né? É a lei de causa e efeito. Então, o livre-arbítrio veio para que a gente tenha liberdade de ação. No entanto, a gente responde por alguma ação equivocada. E pelas ações positivas também nós respondemos. E a resposta vem do alto. Por quê? Porque vem aquela sensação de tipo dever cumprido, né? De felicidade, de possibilidade de poder fazer mais. Quando a gente passa por esse estágio de querer fazer as coisas, a gente precisa tomar muito cuidado com a empolgação, né? Porque a gente começa a sentir essa sensação de felicidade e às vezes esquece do resto. Não, a gente tem que ter um equilíbrio. E a disciplina também nos traz esse equilíbrio. Bom, o Chico tem uma frase que ele dizia que a disciplina não é uma cela trancada, é a chave da porta que lhe permite sair e voltar. Ou seja, a disciplina não se trata de uma prisão, ela é uma obediência à um processo que vai se moldando e se construindo ao longo da nossa jornada, mas ela tem que ter o impulso da vontade. Né? Nós, quando temos essa consciência desperta do bem que a disciplina nos faz interiormente,
aí sim nós passamos a ter a verdadeira identidade, a identificação com a liberdade. Então, eu trouxe esse aspecto da liberdade para analisar a disciplina, porque nós não podemos nos sentir presos às regras. Nós temos que compreendê-las e obedecê-las, mas nós não somos prisioneiros delas, especialmente aquelas que nós nos colocamos a nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, eu sei que a gente não deveria dar exemplo próprio, mas eu vou falar uma situação que eu vivi há alguns anos atrás. Eu estava vivendo um momento muito difícil, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. E aí, um belo dia, me veio um pensamento assim: Mário, você tem que buscar a sua essência. Mas muito bem, qual é a minha essência? Até então, eu não era um frequentador de casa espírita, não era um estudioso da doutrina, eu era apenas um simpatizante da doutrina espírita. E aí veio, sua essência é espiritual. Você começa a despertar para alguma coisa que te faz imaginar que algo na tua vida está acontecendo e não é por responsabilidade dos outros, é por responsabilidade sua. Então, a partir daí, eu passei a estudar, eu passei a ler, eu era preguiçoso para ler, que era uma coisa de louco, mas eu passei a ler, e 3 obras, eu sempre digo isso, fizeram com que eu, vamos dizer assim, iniciasse uma nova caminhada. Reforma Íntima Sem Martírio, Nosso Lar e Paulista. Eu recomendo as 3 obras para quem não leu que ler. Então, o que aconteceu nessa situação? Aquela transformação começou a acontecer dentro de mim por conta de me disciplinar com relação a querer me aprofundar no conhecimento da doutrina. Então, a gente falou isso, né? Das 3 disciplinas, uma delas é o aprofundamento no conhecimento. Então, você passa a conhecer. E eu falei da empolgação, por quê? Porque naquele momento eu vivi uma empolgação tão grande que eu não queria fazer mais nada. Eu só queria ser espírita. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse equilíbrio, porque, como eu disse, a gente ainda está em terra, a gente ainda está na matéria, né? E nós precisamos dela ainda. Tá? Bom, resumindo, a disciplina é a vontade que orienta nossas ações no sentido de nos aperfeiçoar. Como eu disse, a disciplina, ela age no plano da vontade. Esse também é outro livrinho sensacional. Leia, Pensamento e Vida. Eu falei muito em vontade. E aqui, um dos capítulos desse livrinho é vontade. Basicamente, ele diz o seguinte, que a vontade é como se fosse o gerente das nossas ações, da nossa mente e do nosso pensamento. Claro, eu não vou ler todo o texto. Então, ele começa dizendo assim, Manuel: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Agora eu pergunto para vocês, tem relação disciplina com vontade? Total relação. Total ligação. E mais um trechinho que ele diz: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, o que eu falei? Eu falei sobre bondade, verdade, que é a nossa essência espiritual, e a liberdade. E a disciplina funciona e age no plano da vontade. E, apenas para relembrar, hoje, se Chico fosse encarnado, ele estaria completando 115 anos. Né? Quer dizer, 115 anos atrás, encarnava, na minha visão, o maior médium da história, o maior brasileiro de todos os tempos, como foi uma pesquisa aí no SBT, aquele que trouxe tanta luz e tanta esperança para muita gente. Jesus trouxe, mas Jesus mandou Chico para nós aqui, como dizia também um grande amigo meu, um grande amigo que era dirigente no centro lá em Ibiúna, o Dr. Rezende, ele dizia o seguinte: eu sou chiquista de 4 costados. Né? Então, Chico, ele é inesquecível. Faz 23 anos, né, que ele desencarnou, é isso?
E, no entanto, ele continua vivo na nossa lembrança, na nossa memória. As suas obras continuam sendo referência para comportamento e para conduta. Então, por que eu estou falando em Chico novamente? Porque Chico, ele teve uma demanda de atividades absurda. Acho que nenhum de nós aqui conseguiria, eu acho não, tenho certeza, nenhum de nós aqui conseguiria atender a demanda que ele tinha. Ele acordava cedo e ia trabalhar numa fazenda, chamada Fazenda Modelo. Ele voltava, já passou a ser uma pessoa conhecida, então ele era muito requisitado para atendimentos. Psicografava horas a fio. Tinha os seus trabalhos com a mediunidade, porque Chico não era só espírito bom que vinha para ele. Vinha os maus também assediando. Né? E no dia seguinte ele novamente acordava cedo e ia trabalhar. Então Chico é um grande exemplo de disciplina. E tudo isso através da vontade interior que ele teve de fazer tudo que ele fez. Se não fosse a sua disciplina, as 400 e tantas obras que ele fez não estariam aí para a gente poder se orientar com elas. Bom, gente, eu mais uma vez agradeço a paciência de vocês por terem me ouvido. Espero ter conseguido passar um pouco da disciplina, não material, mas espiritual. O material é importante. Nós trabalhamos em empresa, ou mesmo quem trabalha por conta própria, tem a sua disciplina de trabalho, tem o seu procedimento de trabalho, mas a espiritual não pode se deixar de lado de forma nenhuma. Tá bom? E é muito importante que a gente tenha essa consciência desperta, porque através dela a gente vai conseguir superar esses desafios que nós temos todos os nossos dias. E para encerrar, Emmanuel nos ensina disciplina. Paz no meio em que vive, aceitar a disciplina. Êxito na própria ação, manter-se em disciplina. Sustentação de amigos, viver em disciplina. Melhorar condições, trabalho e disciplina. Tranquilidade em casa, cultivar disciplina. Vencer na própria vida, sempre mais disciplina. Que Jesus nos abençoe, muita luz e muita paz. Obrigado. Bom, professor. Eu já ia levar o crachá para casa. Só você não pode levar isso. Vamos então fazer a nossa parte agora, naquilo que nos diz sobre disciplina, para que a gente possa dar o melhor de nós, para que a gente possa dar todas as nossas melhores energias para atendermos aquilo que o plano espiritual espera de nós. E nós vamos doar as nossas melhores energias em favor da paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Que possamos pedir a paz, inicialmente entre Israel e a Palestina, Israel e o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, para que haja um cessar-fogo total, para que possa ser recriado o corredor humanitário, que possa ajudar todos aqueles que sofrem por falta de alimento, de medicação. Vamos lembrar também por todos aqueles que foram soterrados no terremoto de Mianmar e da Malásia, todos aqueles irmãos que estão sofrendo mais de 3.000 mortos, desencarnados. E possam as correntes do plano maior da espiritualidade socorrê-los, resgatá-los, ajudá-los, para que eles possam seguir em frente no plano espiritual. Que aqueles que estão sofrendo com dores possam ser socorridos pelas correntes médicas do mundo espiritual. Vibremos também pela paz entre Ucrânia e Rússia, que possa haver um acordo, um cessar-fogo, para que todos esses irmãozinhos
desencarnados, machucados, sofridos, possam ser ajudados a se reencontrar e seguir o seu caminho. Vibremos também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes possam, através do trabalho honesto e digno, trazer o crescimento ao nosso país, principalmente o crescimento da educação, da saúde, da alimentação ao povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram nos hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua presença ali se faça. Que as tuas correntes médicas ali ajudem a curar, aliviar dores de todos aqueles irmãos que ali estão sofrendo. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles detentos. Que esses irmãos possam se arrepender dos males praticados. Que esses irmãos possam pedir perdão por tudo aquilo que fizeram de errado. E reiniciar ainda nesta encarnação o seu refazimento espiritual, seu refazimento mental, para seguirem numa condição melhor ao mundo espiritual. Nós vamos vibrar também por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Mestre Jesus, que cada um desses irmãos encontre no teu Evangelho o norte para as suas vidas, para se libertarem dos seus vícios e seguirem um novo caminho. Lembremos, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que eles possam se arrepender dos males praticados enquanto encarnados. Que eles possam pedir perdão a todos aqueles a quem eles prejudicaram. E que eles possam reiniciar uma jornada nova, sendo resgatados pelas correntes socorristas do mundo espiritual. Vibremos por todos aqueles que se encontram em orfanatos, em creches, asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, Mestre Jesus. Que o teu exemplo, Mestre Jesus, seja o caminho que esses irmãos possam seguir para se reencontrar consigo. Vamos lutar também pela paz entre todas as religiões, por todos os lares em desarmonia, Mestre Jesus. Que a tua luz branca invada todos esses lares e leve a paz, o equilíbrio a todos. Vamos vibrar por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Que os nossos guias espirituais possam levar o nosso pedido de perdão a todos esses desafios. Que nós possamos nos arrepender e que esse arrependimento possa ser também levado ao mundo astral, para que nós possamos reiniciar um caminho novo, como a seara bendita do Mestre Jesus. Vamos pedir por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos. Que as equipes de resgate possam ser orientadas, intuídas, na direção a seguir para resgatar esses irmãos. Nós vamos vibrar também por todos os irmãos cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje. Que todos esses irmãos recebam a paz, a amor, a luz e as bênçãos de Jesus. Que nós possamos, Mestre Jesus, vibrar ainda por todos aqueles irmãos que se encontram conosco, participando dessa live virtualmente. Nós vamos vibrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vibremos também, Mestre Jesus, por todos os nossos lares. Que a tua luz branca e esterilizadora invada cada um dos cômodos da nossa casa, retirando miasmas, retirando fluidos deletérios. Se houver irmãozinhos ali com o espírito de trazer a discórdia, que eles possam ser encaminhados, esclarecidos
nas colônias do mundo espiritual. E vamos orar finalmente por nós. Que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, recaiam sobre cada um de nós. Que nós possamos estar ligados em Ti, Mestre Jesus, quando adentrarmos a câmara de cromoterapia para ali recebermos todos os fluidos benéficos que já foram preparados para nós. E nós vamos pedir às correntes médicas que fluidifiquem as águas daqueles irmãos que se encontram conosco na live de hoje. Assim como todas as águas dos irmãos que as trouxeram para o nosso trabalho de hoje. E que Deus Pai nos abençoe a nós. Encerrando a primeira etapa dos nossos trabalhos, nós vamos agradecer a Jesus por tudo aquilo que viemos receber. Pelas bênçãos que receberemos, pela oportunidade de estarmos aqui, por estarmos vivos, por estarmos perfeitos, Mestre Jesus, te agradecemos. Te agradecemos por esta casa que com tanto amor nos apoia. Que possamos aqui estar concentrados e ligados em Ti, Mestre Jesus, com o objetivo de receber tudo aquilo que já nos foi preparado. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Vamos aos nossos recadinhos, começando pelas nossas cestas. Como sempre, a gente vai pedir a ajuda de vocês para que vocês possam, se quiserem, doar gêneros alimentícios não perecíveis para as nossas cestas. A gente agradece demais a ajuda de vocês. Aqueles que não puderem trazer os gêneros porque não tem tempo, quiserem fazer uma doação em dinheiro, tem o Pix ali no quadro branco, vocês podem doar através do Pix também. Nós vamos, no fundo da casa nós temos um bazar, cujo tudo aquilo que vocês adquirirem no bazar vai servir como ajuda para que a gente consiga manter a casa, pagar todas as contas da nossa casa. Nós temos nas sextas-feiras o curso básico, tá? Curso básico que vai indo bem com o professor Carlos e cada dia aumenta mais o número de alunos, mesmo porque o curso é virtual, então é fácil de acompanhar, fácil de ouvir, né? Fácil, é feito no Google Meet, então todo mundo pode acompanhar, todo mundo vê a cara de todo mundo participa desse curso básico. Quem tiver interesse é só deixar o nome com a Margarida vai encaminhar o professor Carlos e aí seguimos em frente. Nós temos nas quintas-feiras entrevista de orientação para aqueles que precisarem de alguma orientação, aqueles que quiserem passar por essa entrevista, por favor, façam também a inscrição com a Margarida. A entrevista é nas quintas-feiras, das 19 às 21 horas. Vocês veem um horário vazio, disponível e agendem com ela. Nós temos o tratamento de cura, que é feito sempre no último sábado de cada mês. Aqueles que quiserem passar no tratamento de cura, têm que passar na triagem na quinta-feira para conversar com o Cláudio Mir e ele fazer a indicação para que vocês participem do tratamento de cura. Nós, no andar de cima, nós temos biblioteca com 1000 títulos, pelo menos. Vocês podem escolher, levar, ler, trazer, devolver, trocar. Quem quiser trazer a sua garrafa de água, muitos trazendo garrafa de água, que ótimo, essa garrafa será levada à câmara de cromoterapia, aberta quando estiverem lá, e ela será fluidificada. Aqueles que não trouxeram água e quiserem adquirir, o Luiz lá no fundo, no bazar, tem água disponível para vender. Nós fazemos as nossas lives hoje, fazemos o trabalho híbrido na internet, no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior e presencial. No domingo, só via internet no Facebook. Domingo, 20 horas, temos a nossa live. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui. Uma boa cromoterapia a todos.
da semana que vem.